3 segredos para a prosperidade. Anota aí se você quiser. Se você puder, é claro. 3 segredos para a prosperidade. Esses 3 segredos estão na Bíblia, naturalmente, e eu quero ler para você essa história e conforme eu for lendo, eu vou revelando para você os 3 segredos, os 3. Eu vou falar os 3 segredos. Preste atenção. Essa palavra é para mudar a sua vida. Eu sempre ensino o seguinte: a oração é um complemento, mas o que muda a sua vida é a palavra. Você precisa ouvir a palavra com atenção, porque é ela que vai produzir a fé e que vai produzir o milagre dentro do seu coração. Amém? Então, vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Pode acompanhar comigo na tela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenarei uma viúva que lhe dê comida, ou que dê comida para você. Primeira coisa, essa ordem que Deus deu para ele era muito difícil de obedecer, porque essa cidade de Sarepta que a gente vê aqui era uma cidade que passava por uma grande crise. As pessoas não tinham condição nenhuma, não tinham nem o que comer. Imagine então uma viúva. A maioria das pessoas estavam sem nada, e a viúva mais ainda, porque a viúva ela não tinha o seu marido para cuidar dela, para cuidar do lar. Naquela época era mais difícil para as mulheres. Entende isso? Aí Deus falou para ele: vai lá para Sarepta, porque eu já preparei uma viúva que vai te dar o que comer. Elias obedeceu à voz de Deus, porque ele sabia que Deus não depende de condições para te abençoar. Grava isso: Deus não depende de condições para te abençoar. Aonde quer que você esteja, seja no interior, seja na capital, seja na cidade, seja na zona rural, na fazenda, no sítio. Tem muita gente de sítio, fazenda, que acompanha a gente aqui. Não importa o lugar que você está, não importa. Aonde você está, Deus está aí também. E Ele vai te abençoar aí nesse lugar. Não perca a esperança, porque Deus não depende de nada. Ele abençoa quem Ele quer, aonde Ele quer, porque Deus é Deus, Ele não precisa de contar com as circunstâncias para poder abençoar alguém. Então Deus mandou ele para Sarepta, uma cidade que tinha fome, dizendo que a viúva iria sustentá-lo. Aí a Bíblia diz, vamos continuar. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ele fez o que Deus mandou. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Volta aqui para mim. Ele encontrou essa viúva na porta da cidade. Ele pediu água. Ela estava indo buscar. Aí ele chamou: não, peraí, ó, não traz só água não, traz o pão também. Quando ele fala para ela trazer o pão, ela para, olha para ele. Eu imagino que com uma tristeza no coração, talvez até com o olho cheio de lágrima, porque uma pessoa que passa necessidade, você que já passou necessidade na vida, ou está passando, você sabe como é difícil, você sabe a dor que é. Então essa mulher olha para ele
para Elias e ela fala assim para ele, ó. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus. Ela sabia que ele era profeta. Só que ela teve que falar a verdade, ela teve que falar o que estava acontecendo. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então imagine essa cena. Quando Elias pede para ela buscar água, ela vai. Aí ele pede para ela, não traz água só não, traz o pão. Aí ela fala para ele, mas eu não tenho. O senhor está vendo aqui que eu peguei essa lenha? Eu vou fazer a última refeição com meu filho e depois nós vamos morrer de fome. Quando ela disse isso para Elias, Elias não ficou emocionado, Elias não chorou junto com ela, porque ele poderia abraçar ela e falar assim, ô minha querida, que dificuldade, oh meu Deus, tenha pena dela. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele usou a fé que ele tinha e a autoridade de profeta que ele tinha. E Elias falou assim para ela, preste atenção. Elias disse a ela, não tenha medo. Você vê que ele já começou com uma palavra de fé, é o que eu faço aqui. Quando a pessoa chega aqui nesse ministério, quando a pessoa conhece o pastor Fernando, na maioria das vezes ela chega aqui com a vida destruída. É assim que muitos chegam. A primeira coisa que eu falo, não tenha medo. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe problema que Deus não possa reverter. Não importa o que seja. É assim que eu falo, como Elias falou para ela. E eu estou dizendo para você, não tenha medo. Ah, mas eu estou sendo ameaçado. Não tenha medo. Ah, mas eu vou ser despejado. Não tenha medo. Deus é Deus. E Ele vai suprir a sua necessidade. Preste atenção. Elias falou para ela, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não chovia há muito tempo, era uma seca terrível, e o povo estava passando fome. Mas Elias falou, viúva, não tenha medo. Vai lá e faz o que você disse. Prepara a comida com aquele restinho que você tem. Só que você vai fazer primeiro para mim. E depois que você fizer para mim, não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar nada. O Senhor vai suprir, assim diz o Senhor, não vai faltar. Até o dia que voltar a chuva, você não vai passar fome mais. Aquela mulher, ouvindo isso, ela poderia pensar, mas esse profeta é folgado, né? Esse profeta está pensando o quê? Ele quer tirar minha última comida. Mas ela não pensou isso. Olha só o que ela fez. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou. E o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus, a palavra se cumpriu. A promessa de Deus não falha. O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Aconteceu o milagre. Não faltou nada, porque aquela viúva, ela confiou. Aquela viúva,
Ela fez o que foi ensinado para ela. Agora, dessa história que você acabou de ouvir, eu vou te ensinar 3 segredos. 3 segredos para prosperar. Olhe para mim, preste atenção agora. Esses 3 segredos a gente vai tirar dessa história que eu acabei de ler. O primeiro segredo que a gente aprende com essa história é esse aqui, anota aí. Confiança na palavra. Anota aí, primeiro segredo, confiança na palavra. Essa viúva, minha gente, em momento algum ela questionou. Quando o profeta falou para ela, vai lá e faz primeiro para mim, porque vai acontecer o milagre e não vai faltar. Ela não duvidou, ela não questionou, ela só obedeceu. Ela confiou na palavra. Anota aí, a primeira, anota aí no papel. Produção, põe na tela de novo. Confiança na palavra. Você tem que confiar na palavra. O que Deus promete, Ele não volta atrás, não. Então, o primeiro segredo para você prosperar, para você ser abençoado, é a confiança na palavra. Será que você tem confiado na palavra? Ou será que você fica dando ouvido para os outros? Você fica dando ouvido para notícia negativa? Não! Confia na palavra. Pastor Fernando, mas olha, estão falando que vai piorar, estão falando que está assim, que vai... Presta atenção, não ouça ninguém. Confia na palavra. Amém? Como fez essa viúva. Confiando na palavra, ela se decepcionou? Não. O milagre aconteceu. Amém? Segundo segredo, anota aí. Priorizar a Deus. Você precisa aprender a priorizar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus na frente. Tem gente que coloca a família primeiro. Tem gente que coloca o trabalho na frente de Deus. Tem gente que coloca o dinheiro na frente de Deus. O dinheiro. Tem gente que coloca tanta coisa na frente de Deus. Deus tem que ser a prioridade. Essa viúva, ela deixou de comer e de dar comida para o filho para entregar primeiro para o profeta de Deus, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Quando ela fez isso, tirou da boca dela e entregou na mão do profeta, o que ela estava fazendo? Ela estava priorizando a Deus. Ela estava fazendo primeiro para Deus. Diga assim, primeiro é para Deus. Porque Deus não desampara quando você honra Ele. Amém? Ela fez isso. Então, o segundo segredo é priorizar a Deus. Aprenda. Será que você está priorizando a Deus ou tem coisas mais importantes que você está colocando na frente de Deus? Pensa nisso. Eu vou falar o terceiro segredo. Gente, preste atenção, hein? Anota aí no papel. O terceiro segredo para você prosperar com Deus. Anota aí. Crer no impossível. Você precisa crer no impossível. Tem gente que fica falando assim, mas para mim não tem mais jeito. Mas o meu problema é muito grande. Mas para mim não tem solução. Eu não sei falar direito, eu não sei escrever. Eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho estudo. Quem sou eu para ter alguma coisa na vida? Quem sou eu para ter carro, para ter casa? Quem sou eu para ter paz? Quem sou eu para ter alegria? Ei, você tem que crer no impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Se a gente quer uma coisa fácil, uma coisa que está ao nosso alcance, não precisa de Deus. Você vai lá e faz. Agora, se é algo que para você é impossível, é aí que entra Deus. Deus, ele age quando as nossas forças acabam. Deus, ele entra aonde nós não podemos entrar. Deus alcança aquilo que nós não somos capazes de alcançar. Deus resolve aquilo que a gente não pode resolver. Então você tem que crer no impossível. Mas é impossível eu ter uma casa própria. Mas é impossível me tornar um empresário, ter a minha loja, ter o meu comércio. Mas é impossível meu filho sair dessa situação e prosperar. Mas é impossível resolver essa causa na justiça. É impossível para você. É impossível para mim. Mas para Deus não. Creia no impossível. Creia que Deus pode fazer coisas grandes
Estes são os 3 segredos que nós aprendemos para prosperar com essa história da viúva, a viúva de Sarepta. Confiança na palavra, primeira. Estou repetindo, confiança na palavra. Segunda, priorizar a Deus, colocar Deus na frente em primeiro lugar. E terceira, crer no impossível.